Fazendeiro pobre pega moça infértil, amamentando seus gêmeos. O que ele faz com ela? Deixa todos em choque. Você já ouviu falar de uma mulher considerada infértil que, de repente, foi flagrada amamentando 2 bebês gêmeos que não eram seus? Pois é, essa história aconteceu no interior do Brasil. E o que o fazendeiro fez com ela depois deixou toda a cidade em choque. Mas atenção, só quem ficar até o final vai entender a verdade por trás desse mistério e descobrir qual foi a surpresa que mudou para sempre a vida dos dois. Antes de continuar, já se inscreva no canal para não perder histórias como essa e deixe seu like para fortalecer nosso trabalho. Agora, vamos começar. Era o Brasil da década de 1940, um tempo em que o interior carregava tradições rígidas e olhares severos sobre a vida alheia. As cidades pequenas eram marcadas por igrejas, praças e comércios modestos, mas era no campo que a vida realmente acontecia. A fazenda de café de Antônio, situada nas terras vermelhas de Minas Gerais, já havia conhecido dias de glória. O cheiro do café torrado se misturava ao da terra molhada quando chovia. Mas agora, com a seca e as pragas, o lucro quase não sustentava os empregados e as famílias que dependiam dele. Antônio tinha 28 anos. Era um homem belo, de porte firme, pele marcada pelo sol e sempre visto com seu chapéu de aba larga e a camisa aberta no peito. Apesar da aparência viril, carregava nos olhos um peso que ninguém ousava mencionar. Viúvo, perdeu a esposa durante o parto, e junto dela também se foram os 2 filhos gêmeos que não resistiram. Desde então, ele se tornou um homem de poucas palavras e de expressão dura, mas todos sabiam, o coração dele ainda sangrava. Na mesma cidade, vivia Maria Clara, uma jovem de 20 anos, linda, de traços delicados, pele clara e cabelos longos, mas marcada pelo destino cruel. Desde a adolescência, era chamada de mulher seca, porque os médicos diziam que jamais poderia gerar filhos. Em uma época em que o valor de uma mulher era medido pela capacidade de dar herdeiros, Maria Clara foi rejeitada, humilhada e abandonada pelo noivo, que se casou com outra. A mãe dela, envergonhada, repetia: "Minha filha, você nasceu para a cruz. Homem nenhum vai te querer assim." Maria Clara, apesar da dor, tinha um coração puro e não se revoltava contra Deus. Guardava silêncio e buscava consolo, apenas nos campos, onde se sentia livre para chorar. Certo dia, ao atravessar a estrada de terra batida, ela viu o fazendeiro Antônio, montado em seu cavalo. Os olhares se cruzaram por alguns instantes. Ele a cumprimentou com um leve aceno de cabeça, e ela respondeu timidamente. Naquele momento, nenhum dos dois imaginava que o destino já tramava algo que mudaria para sempre suas vidas. O povoado pequeno observava e comentava: "Aquela moça não serve para nada, e aquele fazendeiro vive sozinho, feito bicho do mato." As línguas afiadas não sabiam, mas o sofrimento de ambos era a semente de uma história marcada por dor e uma reviravolta que ninguém poderia prever. Maria Clara cresceu, ouvindo a mãe repetir que mulher direita precisa de marido e filhos. Aos 16, já ajudava nas lavouras de café e na cozinha. E aos 18, ficou noiva de Joaquim, rapaz trabalhador da região. O casamento estava marcado para a quaresma seguinte, mas meses antes, uma febre forte levou Maria Clara à Santa Casa. Lá, um médico da capital, de passagem pela cidade, examinou-a com atenção e falou com frieza que ela talvez jamais pudesse engravidar. A notícia correu como fogo em palha seca. Na sala da pequena casa, a mãe tentava manter a dignidade, mas doía cada palavra. "Doutor, não há um remédio, um chá, alguma esperança?" O médico suspirou. "Não vou mentir, é difícil, mas ela é saudável, pode ter uma vida normal, apenas filhos talvez não." Naquela noite, Maria Clara ficou sentada no batente da porta, olhos perdidos na escuridão do terreiro. O noivo, Joaquim, chegou inquieto, chapéu nas mãos. "Clara, o povo está falando. Você não pode?" Foi o que o médico disse. Eu não queria te envergonhar." Joaquim desviou o olhar. "Eu sou o filho homem lá de casa. Minha mãe quer netos.
Você sabe como é neste lugar. Sei, Joaquim. Mas... e nós? Ele respirou fundo, sem coragem de encará-la. Eu vou pensar. No outro dia, na feira, vieram as línguas afiadas. Dona Alzira, que tudo sabia antes de acontecer, cochichou alto o suficiente. Que dó do Joaquim. Casar com mulher que não dá herdeiro é jogar a família no desamparo. E outra voz completou. Bonita ela é, mas de que serve beleza se o ventre é seco? Alguns dias depois, Joaquim voltou resoluto, o rosto duro para esconder a culpa. Clara, me perdoa, eu não vou conseguir. Minha família, meu pai disse que isso é assunto de honra. Eu entendo, você é boa, merece alguém que não precise de filho. Maria Clara sorriu de um jeito que doeu mais do que chorar. Aqui, Joaquim, todo mundo precisa de filho. O noivado desvirou o assunto na missa de domingo. Padre Álvaro tentou consolar. Minha filha, há caminhos que a gente não entende agora. Padre, eu só peço uma chance de não ser tratada como castigo. A fé consola, mas a cidade julga. Proteja o coração. Sem alianças e sem rumo, restou a Maria Clara o trabalho honesto. Lavava roupa para fora, varria quintais, ajudava parturientes nas casas das vizinhas. E é curioso, embora dissessem que ela não servia para ser mãe, as crianças da rua corriam para seu colo. Com jeitinho e paciência, ela acalmava o choro, tirava espinho de dedo, inventava cantigas. Dona Nair, que vivia cansada com o bebê no braço, agradecia. Menina, teu abraço parece rede. Esse menino dorme que é uma bênção contigo. É só um pouco de carinho, Dona Nair. Criança entende de silêncio. Em casa, a mãe, orgulhosa e amarga, travava uma batalha por dentro. Entre uma panela e outra. Filha, não liga pro que falam, não. O mundo não entende tudo. Eu sei, mãe. Eu só queria que parassem de apontar. Povo aponta quando falta poesia no olhar. O tempo passou, e a cada porta batida, Maria Clara deixava uma impressão. Generosidade. Não tinha riquezas, nem um anel no dedo, mas onde pisava, deixava um chão mais leve. Às vezes, sozinha no quintal depois do trabalho, ela sussurrava para o céu. Se eu não fui feita para gerar, me deixa pelo menos cuidar. A cidade, pequena e severa, parecia não ter lugar para uma moça sem marido e sem promessas. E foi numa manhã de céu branco, poeira erguida por cascos no estradão, que ela viu passar o fazendeiro Antônio, belo, 28 anos, o silêncio de quem sabe o peso da própria cruz. O cavalo firme, a camisa aberta no peito, o olhar longe. Ele não parou, apenas tirou o chapéu num aceno respeitoso. Para muitos, um gesto comum. Para Maria Clara, um alívio. Naquela saudação, ela não sentiu pena, sentiu respeito. Mais tarde, soube que a fazenda dele, antes próspera, andava combalida. Pragas no café, a seca castigando gente indo embora. Soube também, pelas conversas sussurradas, da tragédia que o tornara viúvo e da perda dos gêmeos que ele jamais mencionava. Como se, entre ela e ele, houvesse um caminho de dor que os aproximava sem que um soubesse do outro. Numa tarde de muito calor, Maria Clara tomou coragem e disse à mãe: Mãe, vou procurar trabalho na fazenda do seu Antônio. Preciso juntar algum dinheiro, quem sabe recomeçar noutra cidade. A mãe segurou a mão da filha com força. Recomeçar? Sim. Fugir, não. Vá, mas vá com a cabeça erguida. Você não é vergonha de ninguém. E foi assim que a vida, empurrada por humilhações e empobrecida de oportunidades, conduziu Maria Clara à porteira de quem também conhecia a língua do luto. 2 destinos gastos pela dor, prestes a se tocar. Antes de seguir, me conta, de que cidade você está assistindo essa história? A fazenda de Antônio, apesar de extensa, parecia cada vez mais vazia. Os campos de café já não rendiam como antes. Os galpões ecoavam, o silêncio e até os pássaros pareciam evitar pousar ali. Ele se levantava antes do sol, cuidava do gado, verificava a lavoura e conferia as contas. Mas, quando a noite chegava, não havia voz que respondesse ao seu boa noite, nem passos pequenos correndo pela varanda. Era um homem de apenas 28 anos, mas já marcado como se tivesse o dobro da idade. As lembranças da esposa, Helena,
eram sua cruz diária. Casaram-se jovens, apaixonados, e a chegada da gravidez havia sido o sonho maior. Mas o parto trouxe não a alegria, e sim a tragédia. Helena partiu antes de segurar os filhos e os gêmeos também não resistiram. Desde aquele dia, Antônio se fechou para o mundo. Na cidade, muitos comentavam: é um homem bonito, trabalhador, mas não abre o coração para ninguém. Ele vive como bicho do mato, só trabalho e silêncio. Antônio ouvia de longe esses comentários, mas não respondia. O luto lhe roubara a voz. A única companhia que aceitava era a do cavalo castanho, que sempre o acompanhava pelas trilhas. Montado, com o chapéu protegendo o rosto do sol, parecia um general solitário em guerra com o próprio destino. Às vezes, sentado na varanda, olhava para o horizonte e murmurava: por que me tiraram tudo? O que eu fiz para merecer tanta solidão? Os empregados da fazenda respeitavam seu silêncio. Seu Raimundo, o capataz mais antigo, arriscava aconselhar: patrão, Deus não dá fardo maior do que o homem pode carregar. Antônio respondia com um meio sorriso cansado: então ele acha que sou de ferro, Raimundo, mas por dentro já me sinto quebrado. No fundo, o fazendeiro não se via mais como um homem capaz de amar. Achava que o destino havia decidido. Sua sina era cuidar da terra e apenas da terra. Não queria mais ninguém por perto, nem arriscava abrir espaço para outro afeto. Foi nesse cenário de vazio e resignação que a figura de Maria Clara apareceu, trazendo um fio de luz em meio às sombras. Ela não sabia, mas ao bater na porteira, pedindo trabalho, despertaria no coração de Antônio lembranças, dores e, pouco a pouco, uma nova chance que ele acreditava estar perdida para sempre. A poeira da estrada ainda flutuava quando Maria Clara parou diante da porteira da fazenda. O sol das 3 da tarde caía pesado nas costas, e o coração batia num compasso que misturava medo e esperança. Bateu palmas, como manda o costume. Seu Raimundo, o capataz, apareceu primeiro, enxugando o suor com o lenço. Boa tarde, moça. Procura quem? Boa tarde, Raimundo. Me chamo Maria Clara. Vim pedir trabalho. Sei cozinhar, arrumar casa, sei cuidar de criança. Ela travou a voz na última palavra, mas continuou: e aprendo rápido o que não sei. O capataz mediu a moça com respeito. Conhecia de vista, sabia das línguas da cidade, mas não era homem de fofoca. O patrão tá lá no terreiro, conferindo as carroças de grão. Se quiser, venha por aqui. Caminharam entre os pés de café. O cheiro verde misturado à terra seca dava um contraste de passado e presente. Antônio surgiu do lado do galpão, chapéu bem posto, camisa aberta no peito, as mangas arregaçadas. Havia nele uma elegância que não vinha de riqueza, mas de postura. Quando viu a moça, apertou os olhos, como quem tenta enxergar além da figura. Boa tarde. Em que posso ajudar? Maria Clara respirou fundo. Vim pedir um serviço. Qualquer um. Não quero esmola, quero oportunidade. Antônio voltou o olhar para o capataz. Raimundo, o que acha? Braço sempre ajuda, patrão. A cozinha anda. Sem firmeza desde que Ismênia foi para a cidade. E a casa tá grande demais para dona Zuleide dar conta sozinha. Houve um silêncio curto, desses que decidem destino. Antônio avaliou sem pressa. A moça tinha os olhos firmes, não desviava. Postura direita, roupas simples, mas limpas. Havia também um quê de tristeza que ele conhecia bem. Aquela tristeza que não pede piedade, só respeito. Nome? Maria Clara. Idade? 20 anos. Tem referência? Posso dar o nome de Dona Nair, ali do bairro Rosário. Trabalhei muito para ela. Ela conhece meu capricho. Antônio assentiu uma vez, sério. Pode começar hoje. A diária é simples, mas honesta. Coma na cozinha com os outros. E uma coisa, nesta fazenda ninguém fala alto, nem aponta dedo para ninguém. Quem trabalha aqui trabalha em paz. A moça baixou os olhos, tentando esconder a emoção. Obrigada, senhor. O que tenho de melhor é meu cuidado com a casa e com gente. No primeiro fim de tarde, já se notou a diferença. O cheiro de feijão no fogão, de lenha tinha tempero de casa. As panelas brilhavam como se fossem novas. Dona Zuleide, a arrumadeira velha de guerra, aprovou.
Menina, você tem mão boa. Panela responde à mão, sabia? Minha mãe sempre diz isso, sorriu Maria Clara. E panela contente não queima comida. Antônio passou pela cozinha, cumprimentou com um aceno discreto e foi para a varanda fazer contas. A planilha de caderno, as colunas de débito e crédito, o lápis gasto no toco, tudo parecia mais pesado que o normal. De repente, ouviu ao longe uma cantiga leve, antiga, que trazia lembranças que ele evitava tocar. Era Maria Clara, estendendo pano no varal, cantando baixinho uma moda de ninar. De onde você conhece essa toada? Ele perguntou, sem se aproximar muito. Minha avó cantava para as netas, mesmo quando já estávamos crescidas. Disse que canção de ninar cura assombro da alma. Antônio devolveu o caderno à mesa, encarando o horizonte. Tomara que cure. Nos dias seguintes, a fazenda pareceu respirar. Maria Clara não era de muitas palavras, mas tinha uma delicadeza que punha ordem sem alarde. Trocou as cortinas rasgadas por panos remendados com capricho, lavou o alpendre, organizou a despensa, etiquetou potes, limpou os baús da sala antiga. À noite, passava pano no chão de madeira, devagar, como quem conversa com a casa. Ainda assim, havia paredes que ela não ultrapassava. Uma porta, em especial, ficava sempre encostada no corredor dos fundos. O quarto pequeno, pintado de azul quase apagado, guardava silêncio profundo. Um dia, sem querer, ela empurrou a porta com o pano e viu dentro 2 cadeirinhas de madeira e um móbile de retalhos. A poeira descansava sobre tudo como neve. Recuou, fechou a porta com respeito e apagou o passo. Na manhã seguinte, Antônio a viu arrumando flores do campo num jarro simples sobre a mesa da varanda. "O que é isso?" perguntou com a voz mais ríspida do que pretendia. "Flor do pasto, senhor, bonita de graça. A casa agradece", respondeu ela sem se ofender. "Aqui a gente não perde tempo com enfeite. Às vezes um enfeite segura a tristeza no lugar para ela não sair espalhando", disse com calma. Ele não respondeu, mas naquela noite, ao passar pela varanda, reparou nas flores e não as tirou. A notícia de que a moça do noivado desfeito estava trabalhando na fazenda do viúvo correu pela cidade. Na venda, os comentários vinham temperados com maldade. "O patrão é bom de coração, mas que não se meta em confusão", dizia um. "Essa menina, dizem que não pode", cochichava outro, deixando o final da frase morrer de propósito. Seu Raimundo ouviu tanta bobagem que preferiu não levar nada ao patrão. A fazenda, afinal, tinha suas próprias lidas. O caminhão do atravessador atrasara, os sacos de café precisavam de cobertura e a chuva prometida não vinha. Numa tarde, quando o céu desabou numa trovoada que o sertão esperava há meses, faltou luz nos lampiões do galpão. As telhas começaram a bater soltas. Antônio correu para prender o que dava. Maria Clara, sem pensar, entrou na chuva e segurou a escada enquanto ele subia. "Saia daí, mulher! Vai se molhar toda! Melhor molhar a roupa do que perder o telhado", respondeu segurando firme. A água descia em rios e os dois, ali, gritando por cima do barulho, pareciam lutar lado a lado contra algo maior do que telhas soltas. Quando terminou, Antônio desceu, respiração pesada, camisa colada no corpo. Olhou Maria Clara encharcada, cabelo preso, os olhos firmes. "Obrigado. Trabalho é trabalho, senhor. E casa que se respeita, a gente defende." Ele quis dizer mais qualquer coisa, mas apenas assentiu. A trovoada, ao longe, foi afinando e a fazenda, aos poucos, se aquietou com um cheiro bom de terra molhada. Na mesma noite, faltando lenha seca para o fogão, Maria Clara improvisou uma sopa de fubá com alho e um pouco de queijo ralado. Levou uma caneca para a varanda. "Fiz a mais, senhor. Pode recusar, mas achei que essa sopa guarda o corpo da friagem." Antônio pegou a caneca. O vapor subiu e por um instante ele fechou os olhos. "Minha avó fazia igual", murmurou. "Coisa de avó não erra." Aos poucos, sem promessas e sem confissões, um fio de confiança começou a se desenhar entre os dois. Não era romance, não era amizade declarada.
era reconhecimento. Duas vidas cansadas, ensinando a si mesmas que talvez a casa pudesse, outra vez, ser lugar de gente. Mas havia algo guardado na fazenda, e em Maria Clara, que ainda não tinha nome. Um segredo que o destino, em breve, empurraria para fora. E quando isso acontecesse, a cidade iria tremer. Se esta parte da história prendeu você até aqui, deixe seu like para que mais pessoas recebam este vídeo e continuem com a gente nos próximos capítulos. Os dias seguintes trouxeram uma rotina mais suave para a fazenda. Não havia declarações nem promessas, apenas gestos que iam aproximando Antônio e Maria Clara sem que eles percebessem. De manhã cedo, quando o nevoeiro ainda deitava sobre o terreiro, ela acendia o fogão de lenha, varria a cozinha e deixava o café passado no ponto. Ele, do alpendre, via aquele movimento e, sem querer, desacelerava o passo. "Bom dia, senhor", dizia ela, deixando a chaleira fumegante sobre a mesa. "Bom dia, Maria", respondia ele, já mais brando na voz. "O café tá com cheiro da minha infância. É que eu deixo ferver um tiquinho como minha avó fazia." No começo, Antônio mal entrava na casa grande. Preferia as contas, o curral, as lidas do campo. Mas uma tarde, procurando um prego, cruzou com Maria Clara no corredor. Ela carregava um monte de lençóis no braço e, ao ver o patrão, encostou-se à parede para dar passagem. Ele percebeu que o peso era maior do que a força dela. "Entrego na lavanderia para você", ofereceu sem pensar. Ela sorriu de leve, surpresa. "Obrigada, senhor. O sol hoje está preguiçoso, a roupa demora a secar." Pequenas conversas assim foram abrindo brechas no silêncio. Dona Zuleide, velha arrumadeira, notou que as janelas começaram a ficar escancaradas em todas as manhãs. A luz entrava sem pedir licença, iluminando os retratos antigos e as marcas do tempo na madeira. "Menina, você tem jeito de casa", comentou Zuleide, ajeitando o lenço na cabeça. "Casa sente quando a gente gosta dela." "A casa também cuida da gente, dona Zuleide", respondeu Maria Clara. "É só a gente ouvir." Numa tarde de vento, Maria Clara se atreveu a levar um pano úmido ao corredor onde ficava a porta azul, aquela do quarto pequeno sempre entreaberto. Não empurrou muito, só o bastante para tirar a poeira do batente. Antônio surgiu de repente e ela recuou num salto, como quem teme ter faltado com o respeito. "Pode deixar, Maria", disse ele, seco, mas sem dureza nos olhos. "Esse quarto eu cuido." "Me perdoe, senhor. Foi só o pano que escorregou." Ele respirou, olhou a madeira marcada e a voz saiu cansada. "Tem lembrança que ainda não encontrei lugar para guardar." "Entendo. A gente guarda do lado de dentro até o coração arrumar gaveta." Não houve bronca. Antônio assentiu e ela fechou a porta com um cuidado que era quase uma oração. Na cozinha, as receitas de Maria Clara começaram a lembrar a memória boa. Canjica com cravo nas noites frias, bolo de fubá nos sábados, um feijão grosso que parecia abraço. Antônio reparava sem dizer, mas um dia deixou escapar. "Você cozinha como se conhecesse a tristeza da casa." "Cozinho para ela desaprender um pouco de doer", respondeu simples. No terreiro, seu Raimundo notou que o patrão retomou o costume de passar pelo curral ao entardecer, hora em que o sol se derrama lento. "Patrão, as cercas do baixio estão pedindo prego novo. Separa a madeira amanhã cedo", disse Antônio, "e manda o moço da carroça buscar na serraria." "Sim, senhor." Maria Clara, que vinha trazendo um balaio de legumes da horta, ouviu a conversa e emendou: "Se o senhor quiser, posso ajudar a separar o que presta do que está apodrecendo." "Pode sim", respondeu Antônio. "Mão atenta, evita desperdício." Na venda da cidade, a língua do povo continuava viva, mas já mais baixa. Um ou outro ensaiava maldade e logo aparecia quem defendesse. "Lá na fazenda, o serviço tem melhorado", dizia seu Clemente, que levava queijo para trocar por sal. "Essa moça trabalha direitinho." E o patrão continua sério, mas menos fechado. Homem que volta a olhar o pôr do sol é porque a alma está respirando. Certa noite, faltou o querosene. A escuridão cercou a casa grande.
Maria Clara acendeu velas na sala, uma de cada lado do oratório. A chama tremia, desenhando sombras mansas. Antônio, parado na porta, ficou olhando. Minha mãe acendia assim, aos pares, disse ele num fio de voz. Para lembrar que ninguém precisa ficar sozinho, completou ela. No dia seguinte, um tropeiro chegou trazendo encomendas e notícias. Deixou um embrulho com fios de algodão cru para a cozinha e um recado para o patrão. O comprador de café da capital estaria passando pela região nos próximos dias e valia a pena se aprontar para a viagem até a cidade vizinha, onde haveria negociação. Antônio passou o resto da tarde separando amostras de grão, conferindo anotações. O negócio, se desse certo, poderia aliviar dívidas antigas. Ao final, ele buscou Maria Clara na varanda. Maria, vou à cidade grande da região depois de amanhã. Volto no outro dia, se Deus quiser. Posso deixar tudo adiantado. Pães assados, as comidas frias e o café torrado em lata. Não precisa tanto trabalho. Precisa sim. Fazenda sente quando o dono se afasta. Ela sorriu de leve. E sente quando volta. Ele retribuiu com um aceno. Antes de sair, Maria Clara tirou do bolso um rosário antigo com o cordão refeito. Encontrei no fundo do baú da sala todo quebrado. Remendei como pude. Pertence a alguém da casa? Antônio pegou o rosário com cuidado. O toque pareceu estremecer memórias. Era da... Ele engoliu a palavra. Da minha família. Obrigado por cuidar. A noite caiu com cheiro de guarda-chuva secando perto do fogão. O vento assobiou nas frestas, mas a casa, pela primeira vez em muito tempo, não soou vazia. Na manhã da partida, Maria Clara deixou sobre a mesa um bilhete curto. Que Deus abra caminho e feche o que for tropeço. Antônio leu, dobrou o papel e guardou no bolso da camisa. Montou no cavalo enquanto o terreiro ainda bocejava. Antes de tocar adiante, virou o rosto para a varanda. Maria Clara, com as mãos no avental, apenas acenou. Não havia promessas naquele gesto, só um entendimento silencioso. A vida, que tantas vezes cortou, começava a costurar. E foi nessa ida à cidade, ainda sem que ninguém desconfiasse, que o destino ajeitou as peças do que viria a ser o maior abalo daquela história. Uma ausência breve que abriria a porta para um encontro improvável e mudaria para sempre o rumo da fazenda. A viagem de Antônio à cidade grande da região trouxe negócios, mas também um encontro inesperado. Perto da estação de trem, encontrou um grupo de mulheres aflitas, chorando diante de uma carroça. Dentro dela, enrolados em panos sujos, estavam 2 bebês gêmeos. A mãe havia morrido de febre 2 dias antes e o pai, sem ter como sustentar, abandonara as crianças ao destino. Antônio ficou imóvel. O coração disparou como se tivesse sido arrancado de volta ao passado. 2 crianças, 2 gêmeos. A mesma ferida que ele carregava desde a morte de Helena e dos filhos. O pranto das mulheres, o choro miúdo dos bebês, tudo parecia gritar apenas para ele. Uma das mulheres, desesperada, pediu: Senhor, ajude, eles não têm para onde ir, vão morrer de fome. Antônio respirou fundo, como quem luta contra a própria história. Encarou os meninos frágeis e, sem pensar, decidiu: coloque-os no meu carro. Não sei o que fazer ainda, mas vão comigo. No caminho de volta, o cavalo trotava devagar, e o choro dos pequenos ecoava dentro do peito dele. Antônio, acostumado ao silêncio, não sabia como embalar crianças, mas sua mão forte tremia ao ajeitar as mantas. Pela primeira vez em anos, sentiu que não estava sozinho na estrada. Chegando à fazenda, chamou: Seu Raimundo, arrume um canto limpo. Eles precisam de cuidado, são filhos de ninguém agora. O capataz arregalou os olhos. Mas, patrão, 2 bebês? Quem vai cuidar deles? Deus há de mostrar um jeito. Não os deixei para trás. Maria Clara veio correndo quando ouviu a notícia. Ao ver os gêmeos, seu corpo inteiro estremeceu. Aproximou-se devagar, com lágrimas escorrendo sem controle. Tocou o rostinho de um deles e murmurou: Eles estão tão fracos, tão pequenos. Antônio, com voz grave, áspera, respondeu: Não havia ninguém, trouxe comigo.
Mas não sei como vão sobreviver. Não temos ama de leite na região e sem leite eles não resistem. O silêncio caiu pesado. Todos sabiam que bebês tão pequenos não sobreviviam sem alimento. Maria Clara, porém, sentiu algo estranho dentro de si. Um calor, um formigamento no peito, como se seu corpo respondesse ao choro. O coração dela parecia reconhecer aqueles meninos. Naquela noite, sozinha no quarto, chorou baixinho. Senhor, nunca me deste filhos. Todos me disseram que sou seca. Mas se esses meninos dependem de mim, faz de mim o impossível. O dia seguinte trouxe uma cena que mudaria tudo. Antônio, ao entrar na sala, encontrou Maria Clara sentada numa cadeira, os 2 bebês em seus braços, amamentando. Ele ficou paralisado. O chapéu quase escorregou da mão. Aproximou-se devagar, incrédulo. O que está acontecendo aqui? Perguntou, a voz embargada. Maria Clara, em lágrimas, respondeu. Não sei explicar. Só sei que eles choravam. E meu peito, meu corpo respondeu. Como se a fome deles tivesse chamado em mim algo que eu não sabia que existia. Antônio levou as mãos à cabeça, confuso. A cena era impossível. A mulher que a cidade inteira chamava de infértil estava alimentando 2 crianças como se fosse mãe delas. O silêncio foi quebrado apenas pelo som tranquilo dos bebês sugando, finalmente saciados. Seu Raimundo, que assistia da porta, murmurou num fio de voz. Se isso não for milagre, não sei o que é. Naquela hora, o peso da cidade, as línguas maldosas, os julgamentos, tudo pareceu menor diante da cena. Mas no fundo, ambos sabiam. Quando a notícia se espalhasse, as pedras viriam. E agora eu pergunto a você, essa moça merece justiça? Se você acha que sim, escreva nos comentários uma só palavra: justiça. A manhã seguinte amanheceu carregada de nuvens pesadas. O choro dos gêmeos já não ecoava pela casa grande. Estavam saciados, dormindo no colo de Maria Clara. Mas nem todos viam aquilo. Bastou uma empregada mais curiosa espiar pela janela e correr até a venda da cidade para a notícia se espalhar. Em poucas horas todos comentavam: a mulher que não podia ter filhos está amamentando os gêmeos do fazendeiro. Na cozinha da fazenda, Dona Zuleide foi a primeira a confrontar sem maldade, mas com espanto. Minha filha, como isso é possível? Sempre disseram que você não podia. Maria Clara, ainda com lágrimas no rosto, respondeu: eu também não sei, Dona Zuleide. Só sei que eles choravam de fome e de repente meu peito encheu de leite, como se Deus tivesse ouvido o desespero deles. Antônio entrou no cômodo nesse momento, sério, o chapéu nas mãos. Ninguém daqui vai espalhar mentira, disse firme, olhando os empregados. Esses meninos estão vivos por causa dela. Isso é o que importa. Mas a cidade pequena não perdoava o que não entendia. No mesmo dia, na porta da igreja, cochichos corriam. Dona Alzira, língua afiada, levantou suspeitas. Isso não é coisa de Deus, não. Uma moça que todo mundo sabe que é seca, agora aparece dando de mamar? Estranho demais. Outra completou: e justos filhos que o fazendeiro trouxe de fora? Vai ver, tem segredo aí. Na feira, homens comentavam com desconfiança: essa história não me cheira bem. Se ela enganou o povo até agora, o que mais pode esconder? Vai ver, é feitiço. Vai ver, é mentira. Enquanto isso, na fazenda, Maria Clara enfrentava olhares. Alguns empregados a respeitavam em silêncio, mas outros cochichavam pelos cantos. A cada mamada dos gêmeos, ela sentia mais forte a mistura de amor e medo. Uma tarde, Antônio entrou na sala e a encontrou chorando. O que foi agora, Maria? Perguntou, a voz menos dura que de costume. Eu não tenho medo do que sinto aqui, disse ela colocando a mão sobre o peito. Tenho medo do que o mundo vai fazer com isso. Ele se aproximou, fitou os bebês adormecidos. O mundo sempre fala, mas quem viu a fome deles ontem e vê a calma deles hoje sabe a verdade. O senhor acredita em mim? Ela perguntou com a voz trêmula. Eu vi com meus próprios olhos, e é só isso que me basta. Mas ainda assim, Antônio carregava dúvidas silenciosas. Como podia ser possível? Como uma mulher que nunca geraria filhos
poderia de repente dar leite? O coração queria acreditar, mas a mente ainda o empurrava para a desconfiança. Na cidade, os boatos cresciam. Alguns diziam que Maria Clara inventara um jeito de enganar Antônio para ficar na casa. Outros afirmavam que ela tinha pacto com forças ocultas. Cada palavra maldosa era uma pedra invisível jogada contra ela. E o que começou como esperança para os bebês, logo se transformou em escândalo. O milagre que salvava 2 vidas, agora punha em julgamento a honra de uma moça que só queria cuidar. Foi nesse clima de tensão que a fazenda, antes lugar de silêncio e luto, passou a ser alvo de olhares curiosos e maledicentes. A cada dia que passava, a presença de Maria Clara se tornava mais questionada pela cidade. E a cada novo cochicho, Antônio precisava decidir se ficaria ao lado dela ou cederia às pressões de todos. O destino já preparava a prova mais dura para os dois. Um confronto direto com a maldade do povo e com as feridas que ainda sangravam no coração do fazendeiro. A notícia, que começou como cochicho, virou procissão de dedos apontados. Na praça da igreja, depois da missa, juntaram-se os que sempre têm algo a dizer sobre a vida alheia. Dona Alzira, com o terço enrolado na mão, agitava as palavras como quem balança lenha acesa. Isso não é direito. Moça que o médico diz que não pode ter filho, agora aparece dando de mamar? Tem coisa escondida nessa fazenda. Seu Teodoro, dono da venda, completou. O fazendeiro trouxe 2 meninos de fora e de repente a tal Maria Clara vira mãe? Se não é mentira, é feitiço. Padre Álvaro, que ouvia de cabeça baixa, ergueu a voz. Cuidado com a língua, minha gente. Julgar é fácil. A caridade é que custa. Mas a multidão queria explicação, não conselho. E como acontece nas cidades pequenas, quando a curiosidade ganha corpo, vira coragem. No fim da tarde, uma comitiva subiu o estradão rumo à fazenda. Dona Alzira, seu Teodoro, 2 curiosos e seu Damião, vereador metido à autoridade. O céu pesava em cinza e o cheiro de chuva prenunciava tormenta. Antônio estava no terreiro, conferindo sacas cobertas por lona, quando viu o grupo aproximar-se. Endireitou o chapéu, o olhar já duro. Boa tarde. O que os traz aqui? Dona Alzira nem esperou. Convite. Viemos exigir a verdade. Essa moça que trabalha aqui, o povo todo sabe que ela é seca. E agora anda amamentando 2 meninos na casa de um homem viúvo? Isso é afronta. Antônio manteve a voz firme. Esses meninos estavam para morrer. Eu os trouxe. E se estão vivos, é graças a Maria Clara. Não admito que chamem de afronta aquilo que foi socorro. Seu Damião pigarreou, encenando importância. Calma, seu Antônio. Ninguém quer desrespeitar. Mas a moral da cidade precisa dizê-lo. O Senhor, sabe, crianças, amamentação, uma moça solteira. O correto seria encaminhar os bebês à Santa Casa, onde há regras. Do fundo da varanda, Maria Clara apareceu com um dos gêmeos ao colo, o outro dormindo num cesto de palha sobre um pano limpo. Não havia maquiagem que embelezasse mais do que aquela doçura cansada nos olhos. Aproximou-se devagar, a voz sem tremor. Eu não pedi para que isso acontecesse, mas aconteceu. Eles choravam como se chamassem meu corpo, e o leite veio. Não é milagre que eu mereça, nem pecado que eu procurei. Foi só a fome deles cruzando com a vontade que eu tinha de cuidar. Dona Alzira retrucou. E como a senhora explica para o mundo? Não explico, disse Maria Clara simples. Eu só alimento. Quem quiser chamar de erro, que chame. Quem quiser chamar de Deus, que chame também. O bebê, como se entendesse, procurou o peito e se aquietou, respirando manso. O silêncio pesou por um instante. Seu Teodoro quebrou, áspero. E se a senhora estiver enganando o patrão, ganhando casa e comida com história? Antes que Antônio falasse, seu Raimundo deu um passo à frente. Aqui, ninguém engana ninguém. Eu vi à noite que esses meninos chegaram. Vi a fome, vi a calma depois. Quem nunca segurou criança chorando, não sabe o que diz. Padre Álvaro ergueu a mão. A Santa Casa vai aceitar as crianças? Vai. Mas quem garante que sobreviverão sem leite? E quem somos nós para separar um colo que as acalma? Dona Alzira não cedeu.
Então que a moça prove que não há pecado, que se case, que regularize essa vergonha. Antônio cortou seco. A honra desta casa não se mede pela pressa de casamento, mede-se pela verdade. E a verdade é que sem Maria Clara, estes meninos já estariam no chão frio. A comitiva se entreolhou, derrotada, mas não vencida. Seu Damião repreendeu. Vamos, vamos, o assunto não fecha hoje. Mas fique sabendo, seu Antônio, a cidade está de olho. Quando o grupo se afastou, a tarde pareceu desabar num peso antigo. Maria Clara ficou parada, o bebê no colo, como se pedisse desculpas ao vento por existir. Antônio aproximou-se devagar. Eu sei que doeu, disse ele baixo. Em mim também doeu. Eu já conhecia a língua do povo, respondeu ela. Mas não sabia que doía mais quando a gente está segurando quem depende da gente. Ele hesitou, preso entre a fé do que viu e o medo do que não entendia. Maria, tem alguma coisa que eu deva saber? Alguma verdade que você guarda? Só tenho o que o senhor está vendo. Ela encarou, olhos firmes. Gero, Antônio, não, mas alimento. Se isso for crime, eu aceito a sentença. O nome dito assim, Antônio, pareceu limpar um pouco do pó que cobria o coração dele. Havia tempos não ouvia seu nome sem distância. Ele assentiu, quase num sussurro. Então vamos combinar uma coisa. Daqui de dentro para fora, ninguém toca em você. Raimundo, a partir de hoje, dobra a vigia na porteira. Pode deixar, patrão. Na cozinha, Dona Zuleide abriu espaço no armário, arrumando panos limpos, bicos de garrafa, chaleiras fervidas. A gente vai cuidar desses meninos e dessa moça como se fosse tudo da família. Quem quiser falar, que fale com a panela quente. À noite, a chuva finalmente caiu. Na varanda, as gotas batiam na madeira como dedos insistentes. Antônio ficou olhando a água. O quarto azul, ainda fechado, parecia respirar atrás da porta. Por um momento, ele pensou em abrir, e não abriu. Preferiu sentar-se perto do cesto onde o outro gêmeo dormia, a mão grande fazendo sombra de proteção. Maria. Clara passou a vela para mais perto, para a chama não apagar. Olhou para ele e disse, eu não peço que o senhor acredite no que não conhece. Só peço que escute o que a casa está dizendo. E o que ela está dizendo, Maria? Que a dor da gente não é o fim. Às vezes é a ponte. Antônio sorriu de leve, cansado. O coração, que sempre pesou como pedra, pela primeira vez em anos, pareceu boiar um pouco na água da chuva. Do lado de fora, o caminho para a cidade se encharcava. Lá, a maldade ainda trabalhava. Aqui, dentro, um fio de paz teimoso começava a costurar as bordas rasgadas da vida. A tempestade não terminou, só mudou de lugar. E quando ela voltasse, porque voltaria, traria consigo um golpe que testaria tudo. A confiança, a fé e a coragem de proteger o que se ama. Vocês já se inscreveram no canal? Para não perder mais histórias emocionantes como essa. A chuva da noite anterior ainda tamborilava nas calhas, quando Antônio fechou a porta da sala e pediu que todos saíssem. Ficaram só ele, Maria Clara e o som tênue da respiração dos gêmeos, que dormiam num cesto forrado com pano de saco e lençol branquinho, recém-fervido. Eu preciso entender, começou Antônio, o chapéu na mão, as veias do pescoço tensas. A cidade inteira me aponta. Dizem que estou sendo enganado dentro da minha própria casa. Você me deve a verdade, Maria. Ela sustentou o olhar. Não havia desafio, só firmeza de quem não tinha mais nada a esconder. A verdade é o que o Senhor viu. Eu não sei como explicar com palavras de doutor. Eles choraram com fome e meu peito respondeu. Não pedi, não planejei, não prometi nada a ninguém. Só atendi à necessidade deles. Não me faça de tolo. A voz dele saiu mais dura do que pretendia. Meu nome carrega essa fazenda, carrega gente que depende de mim. Eu não posso viver de talvez e quem sabe. Eu também não posso. Ela devolveu sem elevar o tom. Passei anos ouvindo que eu não servia para ser mãe. Agora, quando 2 meninos dependem de mim, querem que eu me desculpe por ter leite. Eu não quero honra de cidade, nem destino de casa grande. Eu só quero que eles vivam. Antônio deu 2 passos, parou, olhou para o cesto.
O rosto bonito, ainda jovem, parecia mais velho na sombra do lampião. Sabe o que estão falando? Que você me prendeu com essa história, que quer teto, comida, nome, que é uma armação. Maria respirou fundo. Eu não quero o que é do Senhor. Não quero seu nome, nem suas dívidas, nem suas sobras. Se amanhã o Senhor disser que eu devo ir embora, eu vou. Mas não me peça para negar o que meu corpo faz quando ouve a fome deles. Silêncio. A chuva engrossou por um instante, como se pedisse palavra. Seu Raimundo passou no corredor. Pensou em entrar, mas recuou. Era assunto de dentro. Antônio apoiou a mão na mesa, os nós dos dedos brancos. A Santa Casa. Talvez lá... Engoliu em seco. Talvez lá aceitem as crianças, deem leite de vaca, encontrem uma ama. Leite de vaca mata menino tão pequeno. Ela respondeu num sussurro firme. E ama de leite, o senhor sabe, não tem por aqui. O que os segura vivos hoje é o que está acontecendo comigo. Pode me mandar embora, mas se fizer isso, pense no que vai acontecer quando o choro vier de novo. Ele virou de costas, deu 3 passos para o corredor e parou diante da porta azul, a mesma que ele mantinha encostada desde o dia da tragédia. A mão tremeu na maçaneta. Abriu. Maria ficou onde estava, com respeito. Lá dentro, as 2 cadeirinhas, pequenas, continuavam no mesmo lugar. O móbile de retalhos pendia torto do teto e um cobertorzinho, já quase sem cor, descansava dobrado no fundo do berço. Antônio entrou, tocou o móbile e a peça balançou com som de pano molhado. Falou sem olhar para trás. Eu comprei essas cadeiras numa feira em Ouro Preto. Era para eles, os meus. Helena faleceu sem ver. Eu sei que essa dor não passa, disse Maria da Soleira. Mas ela pode aprender a caber. O senhor não me deve nada. Só não deixe a dor decidir pelos meninos. Ele se virou. Os olhos de Antônio, que há anos se escondiam, apareceram por um instante. Havia neles uma mistura de amor antigo e medo novo. E se tudo isso for só mais uma promessa que o destino veio arrancar de mim? Perguntou, num fiapo de voz. Mais um milagre que vira castigo? Então me deixe carregar o castigo junto. Ela respondeu. Não deixo o senhor sozinho na conta. Antônio fechou a porta do quarto devagar, como quem não quer acordar lembrança. Voltou à sala. A chuva já começava a rarear no telhado. Amanhã cedo, disse enfim, eu vou chamar Dona Filomena, a parteira. Ela não é doutora, mas viu o nascer e o morrer de muita gente nesta região. Se houver engano, ela diz, se houver verdade também. Até lá, ninguém entra nesta casa para apontar dedo. Raimundo dobra a vigia. Sim, senhor, veio a resposta do corredor. Maria assentiu, sem alívio nem medo. Apenas assentiu. Pegou um dos gêmeos ao colo e encostou o rosto no cabelo ralo, cheirando a sabão. E Antônio observou o gesto com um misto de ciúme do passado e desejo de futuro. Não cante muito alto, não, ele pediu já mais brando. Essa casa ainda assusta fácil. Eu canto baixo, disse ela, até a casa aprender a dormir. Naquela noite, ele não abriu mais o quarto azul. Também não saiu a cavalo, como fazia nos dias em que a alma pedia distância. Ficou ali, sentando e levantando, ajeitando lona no cesto, trocando água no copo, ensaiando cuidar. A madrugada entrou, cheiro de chão lavado. O dia seguinte traria veredito de parteira e novas feridas a sangrar. Mas pela primeira vez em muitos anos, 2 batidas de coração, um de homem e outro de mulher, toparam dividir o mesmo silêncio. Dona Filomena chegou cedo, trazendo na bolsa de couro o saber de quem viu nascer e partir gente demais. Mão firme, olho manso. Cumprimentou Antônio, fez um sinal de respeito ao oratório e pediu. Me deixe com a moça e com as crianças um instante. No quarto, examinou Maria. Clara, com pudor e delicadeza, observou a pega dos gêmeos, o ritmo da mamada, a respiração, a pele. Depois apalpou o peito da moça, mediu a febre com o dorso da mão, prestou atenção ao choro dos meninos. Demorou-se em silêncio, como quem escuta coisa que não fala. E então, Dona Filomena? Perguntou Antônio do batente, tenso. Então que a vida é teimosa, respondeu a parteira. Não é comum,
Mas acontece, o corpo da mulher, quando chamado pelo choro do recém-nascido, pode acordar leite que parecia dormido para sempre. Não é pecado, não é feitiço, é instinto e é raro. Antônio ainda segurava a dúvida como se fosse cabo de enxada. A senhora tem certeza? A única certeza que eu tenho é o silêncio de criança quando mata a fome. E esses dois aqui estão em paz porque mamam. Leite de vaca agora mata, e ama de leite aqui ninguém tem. Se tirar os meninos do peito dela é judiaria. As palavras trouxeram alívio à casa, mas não à cidade. Ao meio-dia, chegou um bilhete com o portador do armazém. Para o bem da moral pública, recomenda-se encaminhar as crianças à Santa Casa até segunda ordem. Assinava Seu Damião em papel de vereador. Veio também um recado do comprador de café, por boca de tropeiro. Negócio grande quer distância de escândalo. Antônio leu e o maxilar prendeu. O mundo, mais uma vez, empurrava. Eles querem que eu escolha entre o pão de muita gente e a sobrevivência desses meninos, disse enfurecido. Querem que eu vire pedra, seu Raimundo tentou. Patrão, senhor sempre escolheu o que é certo. Certo, Raimundo, Antônio ralhou. Certo para quem? Se o negócio desanda, essa fazenda afunda. E aí, quem come? Naquela tarde, Antônio andou a cavalo sem rumo pelo baixio, tentando afogar no barro a voz da cidade. Quando voltou, o terreiro já estava de sombras longas. Entrou na sala, ainda sujo de trilha, e falou seco, como quem arranca dente. Maria, por enquanto, por uns dias, é melhor você não ficar mais aqui. As palavras bateram na parede e voltaram. Maria Clara ficou imóvel, um dos meninos no colo. O senhor está me mandando embora? A voz não tremeu, só baixou. Não é isso. Ele tropeçou. A cidade, as dívidas, o negócio do café. Eu preciso acalmar a água. A Santa Casa, talvez por um tempo. Entendi, disse ela, pondo o menino para arrotar com cuidado. A cidade assobia e a casa dança conforme o apito. Dona Zuleide entrou na frente indignada. Patrão, pelo amor de Deus, o senhor não está vendo? Eu tô vendo, dona Zuleide! E a voz de Antônio estalou como chicote, assustando até a si mesmo. Eu vejo demais, eu vejo Helena, eu vejo meus meninos, eu vejo essa cidade com fome de vida alheia e vejo essa fazenda pendurada num fio. A frase quebrou. Eu não sei ser dois ao mesmo tempo. Maria Clara levantou, foi até a arca, pegou uma sacola de pano, dobrou 2 mudas de roupa com calma. Não chorou. Vou para casa de Dona Nair uns dias. Não precisa se preocupar comigo. Eu pago o que for preciso, disse ele ofegante, odiando cada sílaba. Não precisa pagar, não. O que precisa é coragem. Ela respondeu sem aspereza. Quando chegou à porta, parou. Voltou-se para os gêmeos, que dormiam em paz, com o cheiro doce de quem mamou. Passou os dedos no cabelo ralo de um, ajeitou a manta do outro. Quando acordarem, vão chorar de fome. Aí o senhor decide o que é moral e o que é vida. Saiu. O peso da ausência fez barulho. Seu Raimundo abriu a boca como quem ia dizer, volte, mas engoliu a coragem. Dona Filomena suspirou, cansada de ver o mundo repetir sua lição mais cruel. A noite caiu com pressa. No começo, a casa parecia inteira. Panela lavada, chão varrido, vela acesa. 1 hora depois, o primeiro bebê despertou num lamento fino. Antônio tentou embalar como vira fazer. Caminhou pela sala, cantou sem letra, só um assobio torto. O choro aumentou. O irmão acordou junto. Dona Zuleide aqueceu água, improvisou uma papa rala de fubá, ofereceu na colher. Os meninos viraram o rosto, chorando. Ainda mais. Não vai, patrão, disse ela, aflita. O corpo dele só entende o peito. Antônio, suando frio, tentou outra vez. O braço forte tremia sob o peso de meio mundo concentrado em 2 choros. O relógio parecia andar para trás. Na rua, o vento trazia de longe o sino da igreja. Dentro, o choro foi virando grito de fome. Seu Raimundo, que nunca temeu tempestade, ajoelhou num banco, sem jeito, e rezou do próprio modo. Dona Zuleide chorou quieta. Antônio encostou a testa no berço, vencido. Eu errei. Ele sussurrou uma confissão sem plateia.
Eu errei de novo. Saiu da casa em disparada, sem chapéu, a camisa aberta no peito batendo como bandeira de rendição. A noite respirava poeira e sereno. A cada passo, o choro dos meninos ficava mais longe e mais dentro dele. No bairro do Rosário, bateu à porta de Dona Nair, com punho de quem pede socorro. Maria está? A voz veio partida. Por favor, diga a ela que volte. Da sala pobre, Maria apareceu com a mesma sacola de pano aos pés. Não havia rancor no rosto, só uma pergunta muda que ele não ousou ouvir. Eu mandei você embora para salvar um nome, disse, quase sem ar. Mas nome nenhum vale o choro deles. Se a senhora ainda quiser, se puder, volta para casa, por favor. Maria olhou de relance para Dona Nair, que assentiu com ternura. Pegou a sacola, não por necessidade, mas por costume. Eu volto pelos meninos, respondeu. Depois a gente vê o resto. Eles caminharam depressa pelo estradão. Ao chegarem, vibrava num desespero fino. Maria nem tirou o sapato. Sentou-se e pegou um, depois o outro. Em segundos, o choro virou respiração mansa e a mansidão virou sono. Antônio ficou de pé, como quem assiste a um milagre do lado de fora do templo. O silêncio que ficou não era vazio, era paz. Ele tentou falar, mas a garganta não obedeceu. Dona Filomena pousou a mão no ombro dele firme. Agora o senhor escolhe sozinho a moral da praça ou a moral da consciência. Na varanda, a madrugada clareou devagar. Sem pedir licença. O galo ainda nem tinha ensaiado o primeiro canto quando Antônio finalmente puxou uma cadeira e sentou ao lado de Maria. Não houve pedido de perdão grande, nem discurso bonito. Houve só as 4 palavras que ela precisava ouvir e que ele precisava aprender a dizer: fica, eu aguento junto. Mas a cidade, teimosa, não se calaria por isso. E o preço dessa escolha viria alto, cobrando em praça pública o que foi decidido na intimidade da casa. A ferida não cicatrizou, só encontrou quem a protegesse do pó. O próximo passo do destino seria mais duro, a reviravolta, que viria sem aviso no meio da manhã, quando todos achavam que o pior já tinha passado. O dia mal clareara quando a fazenda acordou com um susto. Um dos gêmeos, o menorzinho, puxava o ar em soluços, o rosto ficando roxo. Dona Zuleide gritou da cozinha, o pano batendo no chão. Maria, corre aqui! Maria Clara chegou num salto, pegou o menino com firmeza e o deitou de lado no antebraço. Com a outra mão, deu leves tapinhas nas costas, ritmados, como quem chama de volta um viajante teimoso. Antônio, apavorado, só sabia repetir: meu Deus, meu Deus! O bebê tossiu, engoliu o choro e respirou enfim, num barulho áspero. Maria encostou-o ao peito. O outro gêmeo, como se entendesse a urgência, também buscou calor e mamou junto. A sala inteira prendeu o fôlego. O silêncio que veio depois não foi vazio, foi alívio. Dona Filomena, que ainda estava hospedada na casa, assentiu. É isso. O corpo reconhece. A criança reconhece o corpo. Agora eles ficam em paz. Antônio encostou na parede. Os olhos marejaram sem vergonha. Eu tinha medo de acreditar, confessou. Agora eu tenho medo de não proteger o que acredito. Não deu tempo de festejar a bonança. Quase ao meio-dia, a poeira levantou no estradão. Uma comitiva apareceu, seu Damião com 2 homens da intendência, Dona Alzira e mais curiosos. Trouxeram um papel dobrado, ares de autoridade e um olhar que não procurava verdade, buscava espetáculo. Viemos cumprir a recomendação, disse Damião, estufando o peito. As crianças devem ser levadas à Santa Casa. É o mais prudente para a moral pública. Antônio cruzou os braços. Moral que não sustenta a vida não me serve. Dona Alzira apontou para Maria Clara, o dedo em riste. E essa moça, até ontem infértil, hoje amamenta 2 meninos e põe a reputação de homem de bem em risco. Que história é essa? Maria respirou fundo. Não suplicou, não atacou. Falou simples. Eu sou a mesma. O que mudou foi que a fome deles gritou mais alto do que a minha tristeza. Seu Damião fez sinal para os homens. Levem as crianças. A discussão a gente resolve depois. Os 2 deram um passo.
Foi quando Antônio ergueu a voz de um jeito que a fazenda não ouvia desde os tempos de glória. Ninguém toca nesses meninos. O terreiro estremeceu. Seu Raimundo apareceu com os peões, não em ameaça, mas em presença. Dona Filomena se adiantou e falou para a comitiva, a mão de parteira estendida, como documento. Eu respondo por mim. Eu vi, eu examinei. Se arrancarem essas crianças do peito dessa moça, assinem vocês o risco, porque eu não assino. A tensão cortava o ar. Foi quando uma charrete parou na porteira. Desceu Júlia, enfermeira da Santa Casa, chamada às pressas por Filomena, sem que ninguém soubesse. Trazia um estetoscópio velho e a serenidade de quem já não se assusta com grito de praça. Com licença, disse ela, abrindo caminho. Se a questão é de saúde, falemos de saúde. Examinou cada bebê, encostou a orelha no peito pequeno, contou a respiração, olhou a pele, apertou a barriguinha. Depois, observou Maria, o peito quente, o leite fluindo, a pega certa. Relactação, explicou simples para quem quisesse ouvir. O leite pode vir mesmo sem gestação recente, quando o corpo é estimulado pelo choro e pela sucção do recém-nascido. É raro, mas existe. Aqui é o que mantém os dois vivos. Tirá-los agora é imprudência. Damião tentou salvar a pose. Júlia guardou o estetoscópio e mirou o vereador sem medo. A moral que interessa no meu ofício é a que mantém criança respirando. No livro da Santa Casa, o primeiro mandamento é não matar por descuido. Um murmúrio diferente correu. Não era de maldade. Era de gente que, pela primeira vez, via explicação em vez de fofoca. Seu Teodoro, que trazia a curiosidade pendurada no bigode, pigarreou. Então, não é feitiço? É vida, respondeu Filomena. E vida, quando teima, dá trabalho para quem só sabe apontar. Dona Alzira ainda lançou a última pedra. E o escândalo, e a vergonha, foi quando Antônio fez a reviravolta que ninguém esperava. Entrou na casa, abriu devagar a porta azul e trouxe para a varanda as duas cadeirinhas de madeira, o móbile de retalhos, o cobertor antigo, colocou tudo à vista, como quem exibe ferida para que ela não apodreça escondida. A minha vergonha foi não ter coragem, disse a voz firme. Perdi minha mulher e meus gêmeos neste quarto. Tranquei a dor e deixei que ela mandasse em mim. Hoje, quem mora aqui é outra verdade. Estes dois meninos que o mundo deixou na estrada e esta moça que o mundo deixou sem nome. Se a cidade quiser me julgar, que julgue. Mas vai fazer isso olhando nos olhos deles, não nas costas. O terreiro ficou mudo. Os homens da intendência, sem ordem clara para desobedecer à ciência e à consciência, recuaram. Damião recolheu o papel esvaziado do próprio peso. Dona Alzira engoliu em seco, sem achar palavra que se fizesse maior do que as cadeirinhas no sol. Júlia se despediu, deixando orientações simples. Água fervida, pano limpo, descanso para mãe de leite e menos visita. Casa que quer sarar precisa de silêncio. A comitiva saiu como veio, só que menor. O vento levou embora o resto de bravata. Seu Raimundo coçou a nuca, emocionado. Patrão, o senhor botou o coração para fora do bolso hoje. Antônio olhou para Maria. Não havia vitória nos olhos dele, havia compromisso. A partir de agora, ninguém mais atravessa esta porta para tomar o pouco de paz que a gente juntou. E completou, como quem assina um pacto. O que tiver que cair, que caia. Eu não largo vocês. Maria a sentiu cansada, mas inteira. Sentou-se na varanda com os meninos ao colo e o móbile de retalhos, suspenso no batente, balançou manso. O azul do quarto deixou de ser luto e virou céu aberto. A reviravolta não trouxe festa, trouxe respeito. E com ele, um começo de nós. O fazendeiro, a moça e dois bebês que não pediram licença para existir. Só pediram leite e coragem. No dia seguinte, a cidade falaria de novo, como sempre, mas pela primeira vez teria menos certeza no veneno e mais dúvida nos lábios. Porque quem viu, viu. Quando a vida insiste, o resto aprende a se calar. Na manhã seguinte, a fazenda acordou diferente. O vento que antes parecia atravessar a casa como faca, agora fazia a cortina dançar devagar.
Antônio abriu a janela da sala e, pela primeira vez em anos, deixou o sol entrar sem pedir permissão. Maria Clara arrumou a mesa do café com um capricho de domingo, embora fosse terça. Pão de forno, café passado no coador de pano, um prato de bolo de fubá que perfumava até o corredor da Porta Azul. "Senta, Antônio", disse ela com naturalidade. "Come enquanto tá quente." Ele sentou, ainda com aquela reserva de quem desaprendeu a partilhar as coisas simples. Observou os gêmeos dormindo no cesto, bochechas coradas, peito subindo e descendo no compasso certo. "Eu não sei dizer obrigado como devia", confessou. "Mas eu sei reconhecer quando a vida me empresta outra chance. Então a gente não desperdiça", ela respondeu simples. "Agradece usando bem." Seu Raimundo apareceu na porta com um sorriso escondido no bigode. "Patrão, o pessoal do terreiro tá de prontidão. Hoje tem cerca para consertar, mas se o senhor topar, a gente começa pelo jardim da frente. A casa merece flor." Antônio olhou para Maria. Ela assentiu de leve. "Começa assim", disse o fazendeiro, "e separa 2 tocos de ipê para plantar, um em cada lado do caminho." O dia correu macio. No terreiro, martelos cantaram sem pressa. Na cozinha, Dona Zuleide lavou panos ao som de cantiga de ninar, só por hábito. Dona Filomena anotou num papel os horários das mamadas e deixou as orientações presas com taxinha na parede. Água fervida, repouso, silêncio nas cestas. Ao meio-dia, Padre Álvaro chegou sem alarde, chapéu na mão, olhar que abençoa mais do que julga. "Vim só trazer paz", disse. "E deixar uma palavra que aprendi com gente antiga. Família é quem fica quando a ventania passa, levando o resto." "Padre", respondeu Antônio firme, "se o senhor não se incomodar, queria uma bênção para casa. E para nós." O padre rezou baixinho na varanda. Quando terminou, Maria ofereceu um prato de bolo. Ele aceitou, riu do jeito simples. Bolo com reza pega mais rápido no céu. À tarde, Antônio tomou uma decisão que parecia pequena e era imensa. Pegou uma chave antiga meio enferrujada e entregou a Maria. "É da casa", disse com a voz segura. "Não é favor nem licença, é pertencimento. Se você quiser, fica. Fica não só pelos meninos, fica por nós." Maria ficou imóvel por um instante. A chave pesou na palma, como se fosse feita de lembrança e promessa ao mesmo tempo. "Eu fico", respondeu, segurando as lágrimas. "Mas fico do jeito certo, com respeito e verdade. Se amanhã o senhor se arrepender, me diga olhando nos olhos. Se eu tiver de me arrepender de alguma coisa, que seja de não ter feito isso antes", devolveu ele. Foram até a Porta Azul. Antônio respirou fundo e empurrou. O quarto, parado no tempo, cheirava a poeira mansa. Ele abriu as janelas, sacudiu o móbile de retalhos, que voltou a girar no vento como se aprendesse outro céu. "A gente vai pintar", disse Maria. "Azul pode ficar, mas de um tom que lembre mais manhã do que luto. E o berço? O berço fica. Vira história boa." No mesmo dia, seu Raimundo trouxe tábuas. Antônio, de mangas arregaçadas, serrava e pregava com a destreza de quem devolvia às mãos um destino. Construíram um berço novo, gêmeo do antigo, e quando terminaram, o capataz coçou a cabeça. "Patrão, e os nomes? Menino sem nome parece sem dono de mundo." Antônio olhou para Maria. "Escolhe você. A gente escolhe junto", ela corrigiu. "O maior que respira fundo tem cara de João. O menor que encarou a vida de teimosia, de Miguel. João e Miguel", ele repetiu, como quem grava no coração. "Tá bem batizado." O pôr do sol encontrou todos no terreiro. Os 2 ipês foram plantados diante da casa, um à direita, outro à esquerda. Padre Álvaro jogou água com a mão, abençoou de novo e Dona Zuleide comentou enxugando os olhos. "Quando florir, vai ser amarelo de quebrar peito." Ao cair da noite, a fazenda já não era a mesma. Não pela pintura ou pelos pregos novos, mas pelo que se assentou dentro. Antônio pegou João no colo, jeito desajeitado de pai que está aprendendo. Maria embalou Miguel no peito, cantando baixinho. Ele a observou um tempo e, num gesto sem cerimônia, apoiou a cabeça no ombro dela. Ficaram assim, 3 respiros se encontrando. "Maria", começou ele hesitante.
Eu não sei como se faz para ser marido de novo, nem pai a primeira vez. A gente erra perto e acerta junto, ela disse. O resto, Deus mostra. Lá fora, a cidade ainda teria muito o que dizer. Aqui dentro, no entanto, a casa escolheu sua língua, a do cuidado. A ventania, que por anos empurrou tudo para longe, agora parecia trabalhar ao contrário, empurrando todos para perto. A dor seguia, ali, mas menos dona, mais hóspede. Na cabeceira da cama, a chave antiga descansava, e na parede da cozinha, ao lado do papel de Dona Filomena, Maria pendurou um bilhete escrito de próprio punho. Quando a fome chama, o amor responde. Era a guia deles. Se você ama histórias emocionantes como essa, deixe nos comentários. Amei a história. Os dias seguintes trouxeram um sossego que parecia impossível. João e Miguel mamavam, dormiam, ganhavam cor nas bochechas. A casa, que por anos cheirou a lembrança, agora cheirava a leite morno e a café passado. Antônio retomou as lidas com outra disposição. Na varanda, o móbile de retalhos voltava e Meia girava sozinho, como se a própria casa soprasse brisa. Naquela semana, o comprador de café que havia recuado por causa do escândalo apareceu de novo. Chegou humilde, chapéu na mão. Seu Antônio, reconheço que fui afoito. O senhor me desculpa? O povo fala alto, mas eu vi gente séria defendendo a verdade aqui. Negócio bom precisa de chão firme. E firmeza eu vi nesta casa. Antônio não fez discurso. Estendeu a mão com honestidade. Se o senhor paga justo, o café é seu. Fecharam o acordo ali mesmo, no terreiro. Seu Raimundo contou os sacos em voz alta, como quem reza. O alívio não foi de festa, foi de respiro. A fazenda se mantinha de pé, o pão dos peões estava garantido, e a cidade ia ter de achar outra conversa. À tarde, Padre Álvaro voltou, agora com papelada simples. Não vim incomodar, vim trazer o que me cabe. Orientação. Esses meninos precisam de nome no livro. E vocês precisam de bênção para o que já estão vivendo. Antônio olhou para Maria Clara. Não havia mais desvio de olhar entre os dois. Padre, o senhor ajuda com o batizado? Ajudo, e ajudo com o registro no cartório. Filho do coração precisa do mesmo selo que filho de sangue. No dia combinado, foram ao cartório do seu Aristeu. O carpete gasto, a mesa pesada, a pena arranhando o papel. O escrivão, homem de fala pouca e letra bonita, ergueu os olhos. Nome completo dos pequenos, João e Miguel, senhores, disse Maria, firme como quem assina destino. Sobrenome? Perguntou o escrivão. Antônio respirou e respondeu sem tremer. João de Souza Araújo e Miguel de Souza Araújo. Depois olhou para Maria. E a mãe, Maria Clara de Souza Araújo, se ela quiser. O silêncio ficou macio. O escrivão pigarreou, conferiu documentos e o selo pressionou o papel com um estalo de coisa oficial. Era mais que tinta, era pertencimento. Maria enxugou os olhos com o... Não havia espetáculo, havia recompensa. Na saída, Dona Filomena os esperava com um embrulho de pano. Dentro, um vestidinho branco e uma camisinha de renda para o batizado. Estes panos passaram por muitas crianças. Tem reza costurada. Agora é a vez de João e Miguel. O batizado foi simples. De manhã, com a luz entrando pela nave da igreja. Dona Zuleide de madrinha, seu Raimundo de padrinho. Gente da casa, como tinha de ser. Júlia, a enfermeira, sentou no último banco e sorriu em silêncio. Padre Álvaro derramou a água com cuidado de quem rega raiz nova. João, Miguel, que a vida ache vocês sempre no colo certo, disse, traçando o sinal da cruz. Depois, voltaram para a fazenda. O terreiro cheirava a pão e a capim cortado. Criança do bairro do Rosário correu, mas sem algazarra. A casa tinha aprendido a ser respeitada. No varal, lençóis brancos balançavam como bandeira de paz. Foi então que Antônio trouxe do quarto azul uma caixinha de madeira que ele nunca tivera coragem de abrir desde a morte de Helena. Sentou-se ao lado de Maria, com os meninos entre eles, e entregou a caixa. Eu guardei isso por anos. Achei que abrir doía. Hoje eu entendi que doía era deixar fechado.
Dentro, 2 sapatinhos de crochê, um par de fitas azuis e uma foto desbotada de Helena, rindo de um jeito que já não cabia no mundo. Maria passou os dedos pelo crochê, respeitosa. "Posso usar as fitas no mobile?" perguntou. "Para que o passado balance junto com o presente, sem derrubar nenhum dos dois." "Pode e deve", respondeu ele. Helena gostava de coisa leve balançando no vento. No final da tarde, seu Raimundo chamou todo mundo para a frente da casa. Sobre a terra fofa, 2 ipês fincados de manhã espiavam o céu novo. O capataz cuidou da palavra com mãos de trabalhador. "Patrão, eu plantei ipê em tempo de seca e já vi flor nascer teimosa. Mas ipê precisa de paciência e de chão, igual família. A gente rega, espera e protege do machado." Antônio agradeceu com um gesto. Virou-se para Maria, a voz clara. "Eu não sei falar bonito, mas sei falar verdade. A verdade é que eu quero fazer dessa casa o seu lugar de ficar." Tirou do bolso uma aliança simples, amassada pelo tempo. "Era de meu pai. Eu queria que por hora ficasse com você, até a gente mandar fazer as nossas." Maria fechou a mão sobre o anel, com cuidado de quem segura passarinho. "Eu não volto atrás, Antônio. Fico pelos meninos, fico por você, fico por mim." Não houve aplauso nem foguete. Houve respiro comprido. Houve braços se encostando sem medo. Houve vozes que aprenderam o tom certo para falar dentro de uma casa. À noite, quando todos já tinham se recolhido, Maria levantou devagar, foi até o quarto azul e prendeu as fitas azuis no móbile de retalhos. As tiras dançaram na penumbra pegando a claridade da lua. João e Miguel dormiam rechonchudos no berço novo, e o berço antigo, encostado ao lado, parecia guardar, em paz, aquilo que um dia foi dor. Antônio encostou-se no batente, braços cruzados, sorrindo pouco e inteiro. "A recompensa prometida era isso, né?" disse quase num sussurro. "O milagre não foi o povo entender, foi a gente se entender com a vida." Maria assentiu, encostando a cabeça no peito dele. "A recompensa é simples e grande: pertencer." Lá fora, um vento morno sacudiu de leve as copas dos ipês. Parecia aviso de que, quando chegasse a primavera, o amarelo ia estourar no terreiro feito sol caindo do galho. E quando isso acontecesse, todo mundo que passasse pela estrada veria. Naquela casa, a dor aprendeu a caber e abriu espaço para o amor. A primavera chegou cedo naquele ano. Os ipês plantados na frente da casa abriram em amarelo farto, como se o céu tivesse descido para descansar um pouco no terreiro. João e Miguel já riam quando Maria Clara fazia caretas, e Antônio, que antes conversava só com o vento, agora tinha assunto de sobra. Era pai que aprendia a laçar fraldas, a assoprar mingau, a contar estrelas no alpendre para fazer o sono vir. A cidade, que um dia foi pedra, foi virando pão. Dona Alzira apareceu numa tarde, chapéu na mão e voz baixinha. "Eu trouxe uns pães de queijo e um pedido de desculpa. Língua solta não cria menino, não." Maria sorriu sem vaidade. "O que cria é presença. Fique para o café." Antônio completou simples. "Aqui quem entra, entra para somar." No domingo, Padre Álvaro celebrou uma missa curta no terreiro, só para quem é da casa. Falou de sementes que dormem no chão duro até que a chuva chega. Deus não se apressa, mas também não se atrasa. Às vezes, a resposta vem na forma de colo. Dona Filomena e Júlia ficaram lado a lado, orgulhosas como 2 árvores velhas guardando sombra boa. Seu Raimundo cochichou, enxugando os olhos. "Patrão, a casa agora tem barulho certo." Na varanda, a porta azul continuou aberta, não para doer, mas para ventilar lembrança. O móbile de retalhos dançava com as fitas azuis, mesclando passado e presente, sem derrubar nenhum dos dois. Maria encostou a cabeça no ombro de Antônio. "A gente não venceu a dor, Antônio. A gente ensinou a dor a caber. E cabendo, ela abriu espaço." Ele respondeu, olhando os meninos. "Espaço para 4 corações." Com o tempo, o mercado de café firmou, a lavoura reagiu, e a fazenda deixou de ser assunto de escândalo para virar referência de casa que recomeça.
A moça infértil virou mãe de coração. O fazendeiro duro virou o homem que protege. E os gêmeos que chegaram como pedido de socorro ficaram como resposta. Fim de tarde, com o céu aceso em laranja, Antônio segurou uma das mãos de Maria e falou do jeito que os antigos falam quando não querem que nada se perca. Obrigado por ter ficado quando era mais fácil ir. Obrigada por ter voltado quando era mais fácil desistir. Ela devolveu. Não houve fogos, houve paz. Houve pertencimento, e a recompensa prometida desde o começo se revelou inteira. Não era fortuna, nem perdão da cidade, era família. Uma família montada com coragem, delicadeza e verdade. Agora me diga, o que você achou desse final? Deixe sua opinião nos comentários. Isso ajuda demais a gente a continuar contando histórias. Se esta história tocou seu coração, deixe um like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. Já tem uma próxima história te esperando. Clique agora e nos vemos lá.